Ê! Aê! Que maravilha! Palmas! Que Enfim, meu bom! Deus! Uhul! Que ótimo, Então, espero que todos né? tenham vindo para a sua, né? Porque não sei o que Sim. estava acontecendo, não sei se tinha algum bloqueio, alguma coisa, Mas não agora estava aparece lá fluindo. também, né? Agora Aparece. tá aparecendo no seu também, Sim. então os que estavam lá no seu também vão acabar entrando, né? Bom, voltam, é. Sim. Que bom, fico feliz de poder estar aqui com você, de ter esse período da tarde para a gente poder conversar. Ai, também, muito obrigada, porque é difícil, né? Depois que a gente é mãe, é difícil ter um tempinho para a gente fazer essas coisas, né? Eu tenho me É, desdobrado e o Marcon tem me ajudado bastante. E aí, durante a semana aqui era também. difícil, né? Final de semana é mais fácil. Hoje o marido pôde ficar com a filha e eu dei uma escapadinha aqui para o consultório para a gente conversar sossegado. Ah, Sem você nenhum está. manhê. Então, eu estou ainda Né? com as filhas em casa, então esse manhã pode acontecer, apesar de que o pai é melhor do que doce, então acho que vai ser tranquilo. É, Ontem foi que tranquilo, bom. hoje a Suri Uhum, queria estar aqui, mas aí não dá certo, né? Em algum momento a gente é sim, interrompida. Então, hoje nós vamos vamos lá. falar sobre amamentação e introdução alimentar, né? Para quem ainda não te conhece, Sim, acredito que a maioria te conheça porque está nas suas redes sociais. A Gisele eu sim. convidei porque a gente já tem uma amizade, né? E a gente já fez outros trabalhos juntos e assim deu super certo. Eu acredito muito no Uhum, trabalho dela. E ela é uma super nutricionista materna infantil, então é a minha referência para todas as minhas clientes. Então eu tenho indicado obrigada. e ela me indicado também, apesar dela ser também consultora em amamentação, né, Gi? Mas Uhum. é, Mas você tem como focar mais nisso e você tem o laser, né? Então acaba que é, a gente vai a dividindo o gente vai trabalho, né? trocando isso. E é Uhum. bom Faz o sempre a gente furinho, né? faça furinho de Então, orelha. Mas é sempre bom a gente ter outras pessoas da mesma área para a gente conseguir dividir a experiência e uhum. até os casos, né? Tem alguns casos que não são tão fáceis, né, na amamentação. Uhum. E assim como É, na nutrição também não deve ser. Mas muito sim. bom, muito obrigada por você estar aqui dividindo um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Você está Obrigada. com um lançamento recente, né, do seu e-book de introdução alimentar. É, sim. Eu acho que é assim, super válido a gente falar sobre isso hoje, até porque uma Uhum. coisa depende da outra, né? Para ter uma introdução alimentar adequada, a mãe, preferencialmente, ela ainda está em amamentação, né? Então, Uhum. a mãe que busca uma introdução alimentar adequada é aquela mãe que tem maior preocupação com a introdução alimentar, né? Como fazer isso? Porque não é tão Uhum. simples como todo mundo faz, né? Ai, coloca todas as frutinhas picadinhas lá e vamos Uhum. ver o que vai dar. Acho que a gente precisa se preparar para esse É. momento, até igual quando a gente tenta se preparar para a Uhum. amamentação, né? É que a É, amamentação tem alguma o maior surpresa. preparo, o maior preparo para a amamentação, eu considero que seja a informação, né? E para a Sim. introdução alimentar da mesma maneira, porque assim como pode vir as coisas inesperadas da amamentação, na introdução também, né? Porque todo mundo almeja que vai ser um bebê que come Sabe super bem, que tudo. brinca, que de tudo, né? E tal, e de repente pode vir uma surpresa, um bebê que não come lá de acordo com a expectativa da família, ou que não quer aquele contato com o alimento, né? Então, para tudo tem que ter informação e para a família conseguir ficar tranquila e segura, mesmo que não corresponda à expectativa, tanto na amamentação quanto na introdução alimentar, né? É. E assim, antes da gente começar a falar da introdução alimentar, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho da amamentação, né? Que é recomendado Ah, sim. livre demanda até os 6 meses, Uhum. somente Sim. leite materno e depois, com a introdução alimentar, é até os 2 anos Uhum. ou mais, né? Não tem Uhum. nenhum leite que seja melhor do que o leite materno e não existe Uhum. leite Não. fraco, né? E não existe Sim. leite fraco. Então, assim como, né, a gente aprende como consultora, a nutrição também recomenda
a mesma questão, né? O aleitamento exclusivo até 6 meses. E não existe um leite fraco, pode ter pouca produção de leite, e aí nós estamos aí para avaliar essa produção de leite. Mas o leite fraco não, no momento que você sente que você está produzindo, esse leite é forte, suficiente e espécie específica, ou seja, feito especialmente para aquele bebê, de acordo com as necessidades daquele bebê. O corpo daquela mãe sabe exatamente a necessidade do corpinho daquele filho, né? Então, isso é o mais bonito do aleitamento materno. E aí, né, vem a pergunta, mas e se... Já estou adiantando, né? Sei lá, se você quiser, conduzir, mas é que uma coisa vai levando a outra, né? Quando a gente fala da introdução alimentar. Porque, às vezes, vem uma recomendação, né, que precisa começar aos 4, aos 5 meses, porque está com baixo peso, ou porque é de fórmula e não é de leite materno, e aí a fórmula, né, diz que tem a necessidade de começar a introdução alimentar antes, e na verdade é mais simples do que isso, né? Então, tanto um bebê de fórmula quanto de leite materno, ou misto, ele pode e deve ficar exclusivamente alimentado com leite até os 6 meses de idade. Mas e se tiver com baixo peso? Aí é uma questão bem importante, assim, da gente avaliar com cautela, porque o que é esse baixo peso, né? Lá na curva, é um bebê que estava no 50 e passou para o 49 no mês, né? Sabe, aquela mínima queda, ou é um bebê que, né, visualmente parece que é magrinho, mas está de acordo com a curva, enfim, né? Independente do ponto de orientação, sabe? Mesmo que esteja com baixo peso, não tem nenhum alimento mais calórico do que leite materno. Nenhum suco, né? Porque o que às vezes recomenda? Já entra com suco ou entra com uma frutinha para ter mais caloria para ganhar peso. Não é isso que vai fazer ganhar peso, né? Não. Sinto dizer. E aí, assim, não seria muito mais prático, né? E mais fácil, e mais suave, e mais fisiológico para aquele bebê que a gente... Se houver realmente a necessidade de ajudar a ganhar peso, né? Então, primeiro de tudo é ver a real necessidade. Se houver essa real necessidade, como alguns bebês chegam para mim nessa real necessidade, que tal a gente pensar em aumentar a frequência de amamentação? Que tal a gente pensar em usar um sling, né? Para o bebê ficar mais tempo no colo, sentir mais cheiro da mãe, querer mamar mais vezes, aumentar o fluxo de mamadas, né? Mas já faço isso e mesmo assim, que tal a gente tentar ordenhar leite materno e oferecer como complemento em cada mamada? Então, assim, tem tantas estratégias antes da gente pensar na introdução alimentar e com leite, né? Para a gente seguir a recomendação de 6 meses. E fora isso, tem a questão fisiológica do bebê, né? Não está pronto. Não está pronto por fora, não está pronto por dentro. Quando a gente espera o momento que o bebê está pronto, que é por volta dos 6 meses, ele está por dentro fisiologicamente amadurecido para a digestão, né? Então vai aproveitar melhor os nutrientes, vai ter menor chance de alergias alimentares, né? Quando a gente espera esse tempo, vamos entrar já no assunto da prontidão, que eu acho que está uma coisa emendando na outra, né? Uhum. Não sei se alguém aí que está nos ouvindo já ouviu falar dos conceitos de prontidão, né? O que seria a prontidão? A gente fala que a introdução alimentar pode começar aos 6 meses, porque por volta dos 6 meses acontece todos os aspectos de prontidão. E aí, para uma orientação generalizada, orienta-se aos 6 meses. Mas quando a orientação é individualizada, a gente pode ir de acordo com a prontidão, que seria o quê? O bebê conseguir ficar sentado sozinho. Então, não é que ele está deitado e vai se sentar. Estar deitado e se sentar acontece mais tarde, tá? Mas, quando você coloca ele sentadinho e ele não tomba, e aí ele consegue ali na frente dele, perto do pezinho, pegar um alimento lá na frente, levar na boca e não tombar para os lados, sabe? Ele está prontinho fisiologicamente. E aí isso dá para ele equilíbrio, ele pode ficar com os braços livres, porque ele está com controle de lombar e controle de cervical apuradinhos, né? E aí ele vai poder ficar livre para a experiência alimentar dele.
E será que, e como que é o primeiro sinal de prontidão, né? Então a gente fala assim que seria muito interessante que o bebê desde sempre participasse de todas as refeições com a família, né? Nessa participação, não quer dizer que a gente vai alimentar, não quer dizer que o bebê vai estar, a gente vai estar fazendo vontade para o bebê, né? Na verdade, não. Né? Sempre quando coloca o bebê junto, tem sempre alguém que fala, mas vai ficar com vontade. Não, não vai ficar com vontade. Isso favorece a prontidão dele, porque ele começa a ver ali as pessoas comendo e, nossa, e pensa, né, lá na cabecinha dele, assim, nossa, também quero fazer aquilo, que movimento é aquele? E aí começa a mexer a boca e tal, até que um dia, se estiver perto da comida, né, e que seja uma fruta, né, especialmente, né, que não seja um pastel, uma salsicha, nada disso, que seja uma colher fruta. de brigadeiro. Com a minha filha é assim, oferecer uma colher de brigadeiro. Ai, meu Deus, que angústia. Então, aí, se estiver comendo uma fruta e o bebê agarrar de pronto, ele está mostrando o primeiro sinal de prontidão. Ah, só porque ele agarrou, ele já está pronto? Não, daí a gente vai pegar, né, e vai colocar ele no tapetinho e ver se ele apresenta os demais sinais de prontidão. Vamos ver se ele vai pegar, levar na boca e não tombar para os lados. Feito tudo isso, é momento de introdução alimentar, né? 6 meses, 1 semana, depende de cada bebê. E pode passar um pouco também dos 6 meses, né? Pode passar um pouco, A gente espera que não passe dos 7, né? Aí se passar dos 7, a gente vai pensar numa particularidade. Mas geralmente acontece entre o 6 e o 7º mês essa prontidão. O que eu mais vejo no consultório, que não passa dos 6 meses e 2 semanas, né? É sempre ali, 6 meses. E também acontece antes, 5 meses e 3 semanas, 5 meses e 2 semanas, já vi também, tá? Então depende de cada bebê. E o que você falou também do ganho de peso, eu acho que a gente fez uma live na quarta-feira só sobre isso com a doutora Paola de Nápoles. E aí, que legal! Foi super bacana. E aí, o que acontece é que muitos pediatras deixam a mãe mais insegura com relação ao ganho de peso, né? Porque alguns ainda são fechados naquela 25 a 30 gramas por dia de peso que o bebê precisa ganhar. E, na verdade, a gente sabe que um aleitamento materno, não necessariamente os bebês ganham tudo isso, né? Alguns passam disso. Eu já tive atendimentos que o bebê ganhava 47 gramas por dia. Tá ok, essa mãe tá super bem, mas outros não. A minha filha sempre engordou de 16 a 19 gramas por dia, a primeira, né? Então, eu tive que passar por 5 pediatras para que eu não desse o complemento para que ela não ganhasse peso. Porque ela não ganhava peso, entendeu? Todos os outros pediatras que eu ia, eles eram engessados nessas 25 a 30 gramas por dia. E mesmo eu sabendo de tudo sobre amamentação, a gente fica, como mãe de primeira viagem, a gente fica bem, assim, abalada, né? Ai, meu bebê não ganha peso, você começa a se comparar, outras pessoas também começam a comparar o seu bebê. Então, eu acho que isso é bem o que você falou, a gente precisa avaliar o todo. A minha filha sempre dormia bem, sempre não era uma criança chorona, então ela se desenvolveu os marcos de desenvolvimento, funcionamento intestinal, urinário, atenção, sono, tudo está envolvido, né? Não pode olhar só o peso por si só, né? Precisa ser tudo, né? Sim, e quando a mãe não tem essa informação, eu acho que muitas entram com complemento sem necessidade, é o que a gente vê, né? Porque é tão mais fácil. E aí lembrar, né, que o complemento, ele é uma prescrição, né? Tanto da nutricionista quanto do pediatra. É atividade exclusiva, sabe, da gente. Por isso que a gente avalia, considerando tudo, né? Não pode ser só assim, eu acho que eu vou dar. Eu acho que a perninha tá muito magrinha, eu acho que não tá igual aquele bebê. Eu vou entrar com complemento. Acho que não é bem por aí, né? Então, assim, eu tenho casos, para você ter uma ideia, assim, eu entrar com uma prescrição de complemento é muito raro, né? Então, as mães confiam tanto nisso que a hora que eu tenho que lançar a mão dessa prescrição, elas sabem que é necessário, né? Sim. Então, não tem eu realmente, assim, antes do Covid, eu tive dois casos, que eu precisei entrar com complemento na mesma semana, sabe? E as mães saíram arrasadas, mas não tinha como, né? E elas vieram justamente falar, elas falaram assim, se você falar que precisa, eu vou entrar, mas eu não queria. E realmente era um caso
Era um caso bem necessário. Agora as duas estão super, super felizes, sabe? Tranquilas, Então, porque elas viram a necessidade. mas é diferente também, porque você estava ali no momento e você conseguiu observar a mamada, né? Fazer aquele primeiro Tudo, contato, primeiro atendimento, porque não tudo. adianta É que você aí entra, prescrever né? entre os Consultora e dois, Nutri na mesma consulta, né? aham. Sim. Porque aí não adianta você prescrever só o complemento, sendo que você nem avaliou a mamada. Então, o ideal é você indicar, Não. que o pediatra indique uma consultoria de amamentação antes de entrar com o complemento. Porque às vezes tem Uhum, alguns ajustes que você pode fazer, que os bebês eles uhum, fazem uma mamada não nutritiva, que às vezes acaba perdendo muito peso ao invés de ganhar. uhum. Então, a gente precisa bem colocar isso na balança para não ter essa oferta do É, complemento mas sem daí aí é a necessidade. questão também da gente avaliar é, por que que uma mamada não nutritiva está fazendo o bebê perder peso, né? É a pega, né? O que está levando a acontecer isso, né? Porque não é para isso acontecer, né? Isso É, não é o que se espera, né? Então precisa realmente avaliar é a cada caso, mamada. né? Isso. A mamada como um todo, né? E o estado geral do bebê como um Do todo, né? bebê como um todo. Evacuação, xixi, hidratação, porque aí a gente começa a investigar tudo, né? Outras coisas, claro. Sim, sim. E aí, É, voltando. Pode falar. acho que antes da gente falar da introdução alimentar, ainda tem mais um tópico para entrar, Ah, que é a questão dos 1.000 dias do bebê, sabe? é Porque verdade. assim, né? A gente fala de programação metabólica e é assim um assunto importantíssimo quando a gente fala de amamentação, porque enquanto a gente está formando o bebê na barriga, enquanto a gente está amamentando ele no peito, e até ele fazer 2 anos de vida, a gente tem uma janela aberta para modulação genética desse bebê, para proteção contra as doenças crônicas. Então, assim, quando a gente começa a falar dos benefícios para serem motivacionais para manter a amamentação, né, a gente vai render no assunto, né? E esse eu acho um dos assuntos mais importantes. Porque quando a gente sabe assim, ó, nossa, todo o meu esforço agora tá valendo a pena, não é só para a nutrição de agora, sabe? É para a vida, porque assim, Pra uma vida. proteção genética para doenças crônicas, sabe? É muito valioso, né? E a gente Hum, consegue fazer isso durante a gestação, durante a amamentação e até os 2 anos de vida da criança. Então, por isso que uma amamentação bem estabelecida e uma introdução alimentar bem feitinha, sem açúcar, sem industrializados, sem processados, respeitando quantidade, respeitando saciedade, tudo isso vai levar a programação desse bebê para ter uma relação saudável com a comida no futuro, né? E isso é uhum. importantíssimo. Sem contar que outro benefício da amamentação para a introdução alimentar, Rafa, é também uma coisa pouco falada, né? Durante a gestação, a partir da 20ª semana, o bebê consegue sentir flavors do líquido amniótico, né? Então a mãe come muita verdura, vai flavors pro líquido, o bebê já sente as nuances, ele não sente o sabor da cenoura e da couve, tá? Então, para ficar assim bem claro, ele sente nuances. E aí, mas será? Será sim, porque já saiu artigos, o mais especial deles, que ele é sempre relatado, é um artigo que deram cenoura para as mães durante a gestação e para outro grupo de mães não deram a cenoura. Para os bebês das mães que comeram cenoura, foi muito fácil a aceitação alimentar. E para os bebês das mães que não comeram cenoura, o bebê sentiu o cheiro, o gosto e não comeu. Né? Então, isso firma para a gente assim, a real necessidade de ter uma alimentação de verdade e variada durante a gestação. E aí, não para por aí. Sabe por quê? Porque essa mesma coisa acontece com o leite materno, Rafa. E aí, quando o leite materno é tão específico que ele, ao longo do dia, tem vários sabores, de acordo com o que a gente come. Então, né, se nós experimentássemos, a gente sentiria um sabor de manhã, sentiria um sabor mais tarde, de acordo com o que a gente come. Se a gente come muito alho, o leite fica com mais a nuance do alho. Se come mais gengibre, açafrão, vai ficar com a nuance, entendeu? E isso favorece demais a amplitude do paladar do bebê. Então, não é só o que o bebê come, mas o que a mãe está comendo. Tem muito a ver, né? Oi, E Cris. aí,
A Cris foi sua paciente também? Aham. Foi sim. Tem muita gente, né? Aí eu não sei não sei se você quer que eu vá respondendo enquanto a turma vai falando, porque várias pessoas acabaram falando. Depois, Aí eu não sei que a se tira gente terminar atenção, o assunto, a gente volta a responder as mensagens, tá bom? Tá bom. Então, tá. Mas eu já agradeço aí todo mundo que me deu um oi, parabenizou. Que assunto você quer entrar agora? Então, como você já falou dos sabores, da alimentação da mãe, se tem interferência na alimentação do bebê, acho que a gente pode falar de como ofertar o alimento para o bebê, né? Como que Sim. você deve levar os alimentos para que os bebês sintam os sabores, experimentando em pedaços, então, em papinhas. Vamos falar de uma etapa antes, né? Então vamos supor assim, ó, chegou aos 6 meses, entrou na prontidão, vou começar. O que eu preciso pensar de primeiro, assim, quando eu vou começar? Eu preciso pensar não na banana que eu vou dar, mas onde esse bebê vai sentar? Vai sentar no colo? Vai sentar no cadeirão? Né? Como ele vai estar livre para explorar aquele alimento ali? Porque se eu colocar no carrinho, se eu colocar na cadeirinha vibratória, se eu colocar no bebê conforto, esse bebê não vai estar sentado a 90 graus. E ele precisa dos 90 graus. Vai estar mais deitado. Por que precisa dos 90 graus? Primeiro, por causa do equilíbrio, porque sem equilíbrio a gente não come, a gente precisa do equilíbrio. E segundo, que a posição que não é 90 graus favorece engasgo. Então, né, é um risco grande, né? Então, primeira coisa, se não tem condição financeira de comprar uma cadeirinha já, alimente a sua criança no colo, porque é a única outra posição que está a 90 graus. Se tem a condição financeira, compra ou um cadeirão ou aquelas cadeirinhas de acoplar na cadeira, né? E aí o bebê sentadinho lá numa dessas cadeirinhas, o que mais a gente precisa observar? Vamos observar se não tem algum desconforto para esse bebê, né? Se não tem fralda suja, se não tem sono naquela hora, se não passou, por exemplo, muito tempo sem mamar, né? Muitas pessoas acham que tem que deixar com fome para mamar e para comer, e na verdade não é assim, né? A gente até 1 ano de vida, o bebê entende que leite mata a fome. Então ele fica irritado de fome, ele pede para mamar, mama, sacia, enche a barriguinha, opa, relaxou, né? Se a gente espera lá 3 horas do mamar, 2 horas que seja, e vai dar uma comidinha, esse bebê já está prestes a ficar irritado de fome. Então, na verdade, é importante ver se ele não está com muita fome mesmo, né? E aí sim pensar num horário compatível que não esteja com fome, não esteja com muita fome, não esteja com sono, não esteja sujo, esteja ali livre, né? Para ter a experiência alimentar. Visto tudo isso, como a gente vai começar, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria indica que seja a primeira semana de introdução alimentar do bebê, uma frutinha no período. E na segunda semana, 2 frutinhas. Na terceira semana, as 2 frutas mais uma refeição, que pode ser almoço ou jantar. E na quarta semana, as 2 frutas mais as 2 refeições, né? Precisa ser exatamente assim? Não, não precisa. Isso é uma orientação generalizada. Precisa começar com fruta? Não precisa. É generalizado. Mas é um caminho. E é um caminho que, nas minhas orientações, no que eu vejo, é o mais prático. Então, eu mantenho essa orientação, entendeu? Mas se quiser começar com legumes, começa. Se quiser começar pelo almoço e não pelo café da manhã, tudo bem, sabe? Isso é liberdade para a família, entendeu? Eu não fico engessando muito esse processo. Começando com a frutinha, pode começar. Agora, a recomendação é que comece com qualquer... Você pode escolher qualquer alimento, não tem um específico. Não precisa ser laranja-lima, não precisa ser a pera, não precisa ser uma específica. E também não precisa ser a banana, né? E aí vai oferecer, na orientação comum, antigamente falava, né? Dá uma fruta por 3 dias, depois muda, né? Não precisa mais ser assim, é uma monotonia alimentar muito grande, né? Então, assim, para bebês que não têm histórico de alergia alimentar, ou pessoal ou familiar, a gente vai num ritmo natural, assim, de oferecimento de alimentos. Não precisa ter uma regra muito certa. O que eu oriento em consultório, pela experiência, pela cautela, para manter a leveza naquela família, eu oriento um alimento novo por dia. Mas isso não está em consenso nenhum, sabe?
Não tem nenhum lugar estabelecido, tem que ser um alimento por dia. Eu oriento por cautela, porque 24 horas de diferença entre os alimentos é o suficiente para a gente ver se tem pelo menos uma reação imediata, tá? Entendi. Não tendo, já a gente já fica mais tranquila. Então, para bebê sem histórico de alergia, a primeira semana uma fruta diferente por dia. A segunda semana, as mesmas frutas da primeira semana eu vou ofertar no período da manhã e o período da tarde vai ser a fruta nova, certo? Porque eu penso em um alimento novo por dia, né? Aí eu ofereço mais... E aí eu vou fazer em 15 dias um know-how de 14 frutas, provavelmente, né? Aí na terceira semana vai começar o almoço. Precisa fazer aquele pratinho inteiro, né, de comida? Não precisa ser o pratinho, não precisa no primeiro dia de refeição já começar todos os grupos alimentares. Pode ser no mesmo ritmo, um alimento novo por dia, um grupo alimentar por dia. Pode ir devagarzinho, não precisa ter muita pressa, né? E aí nisso, como as frutas, você já tem 14 frutas conhecidas, você consegue pensar no alimento novo só do almoço. E aí dá certinho de fazer um alimento novo por dia. Aí na quarta semana, quando começar o jantar, você só vai repetir o que você deu no almoço. Aí você não precisa pensar num alimento novo no jantar, tá? Então vai ficar bem tranquilo em relação a isso. Por que a gente pode ficar muito tranquilo em relação a essa velocidade, em relação à quantidade que o bebê come, né? Porque até 1 ano de vida, o leite é a maior fonte de nutrição do bebê, né? A gente tem um estudo, uma imagem que mostra que entre os 6 e os 8 meses, o leite materno é responsável por mais de 80% da nutrição do bebê. Sobra muito pouquinho para a gente depender da comida, né? Em torno de menos de 20%, e isso corresponde a menos de 200 calorias no dia. É pouco demais, entendeu? 2 frutinhas no dia já supera isso, né? E ainda tem almoço, tem janta, tem 2 frutas, ele come um pouquinho de cada coisa. Então, o leite é mais importante. A gente fala que dos 6 a 1 ano, o mais importante de tudo em relação à comida é ver como o bebê se comporta, se ele se sente feliz ao comer, se ele está pegando, se ele está aceitando a colher na boca, se ele está vivendo aquela relação alimentar de uma maneira prazerosa. Isso é o mais importante. A quantidade, ela vai sendo progressiva até perto de 1 ano, quando ele vai entender mais ou menos que comida mata a fome e o leite materno não está mais matando, o leite não está mais matando tanto a fome do bebê. A comida começa a tomar espaço e aí por volta de 1 ano a comida fica mais importante do que o aleitamento. E isso vale para bebês de peito e para bebês de forma. A mesma coisa, tá? Os alimentos que são mais... a recomendação era não dar morango, banana, kiwi na introdução alimentar logo de início. Isso continua? Sim. Isso ficou até 2012, tá? Quando naquela época era entendido que quanto mais tarde eu der um alergênico, menos a chance de ter uma reação, tá? Agora, a nova recomendação é pelos estudos mesmo, tá? Cientificamente, foi observado que quando existe uma janela imunológica que a gente chama. Então, essa janela, ela é prioritária entre os 6 e os 9 meses. O que acontece dentro dessa janela imunológica do bebê? É como se meses, aquele corpinho registra, faz uma célula de memória, pode falar. Travou tudo que você falou. Travou? Travou. Acho que não Onde eu parei? Nada. Você falou só depois de 2012, começou a ser oferecido conforme os estudos. Tá, vou voltar então. Hoje, então até 2012, a recomendação era que os alergênicos entrassem depois de 1 ano, porque entendia-se que quanto mais tarde, menor a chance de ser alergênico. Hoje a recomendação mudou, tá? Já faz 2 anos que a
A orientação atual é que se insira os alimentos alergênicos entre os 6 e os 9 meses. Por quê? Entre os 6 e os 9 meses tem a janela imunológica, e nessa janela imunológica é como se aquele corpinho falasse assim, ó, agora, nesse período, eu estou aberto para as novidades. Depois desse período, eu vou ser mais seletivo. Então, se uma proteína alergênica entra entre os 6 e os 9 meses, o corpinho já registra uma célula de memória. E depois, quando comer com frequência, aquela proteína que é mais alergênica já vai passar a ser reconhecida por aquele corpinho. Diferente de que, por exemplo, eu não vou dar o peixe e vou dar só depois de um ano. Depois de um ano, aquele corpinho pode falar, opa, você eu não conheço, né? Não vai entrar. E aí apresenta uma reação alérgênica, tá? Então, por isso que hoje a recomendação mais atual e mais adequada é que esteja entre os 6 e os 9 meses os alergênicos. Quem são os alergênicos, né? Os mais importantes aí, o ovo, o peixe, o coco é bem alergênico, abacaxi, kiwi, morango, a soja também mas a soja tem traço de soja em tudo, no feijão, no arroz. Então, assim, vai ter contato com soja querendo ou não querendo, tá? A proteína do leite é alergênica, mas o bebê que está em fórmula, ele teve contato com a proteína do leite. A mãe que come leite, pode ser que ela tenha passado proteína do leite para o leite materno, então o bebê também já teve contato. E se ele não teve contato, também ainda não está recomendado a gente dar proteína do leite antes de um ano. Então ela fica para depois de um ano. Os frutos do mar, inclusive, estão liberados, mas eu pessoalmente, eu não libero antes de um ano, se não for de família praiana, sabe? Que tem costume e prática de consumir frutos do mar, que está no contexto familiar daquela família. Quando está no contexto familiar, a genética daquela família já é de aceitar, né? Sim. Quando não, quando assim, ninguém come, eu só vou apresentar, então não tem necessidade nenhuma, porque os crustáceos e tal são tudo os lixeirinhos do mar, né? Então, além de não precisar nutricionalmente deles, né, ainda vai trazer um monte de contaminantes que não precisa, né? Sim. E para aquelas mães que retornam para o trabalho nesse início da introdução alimentar, o leite materno é necessário ser ofertado entre as refeições ou não? Vai da solicitação da criança. O que você costuma Então, geralmente, se a mãe está voltando a trabalhar, ou aos 4 meses, se for aos 4 meses, aí a gente pede para ficar exclusivo no leite, se for possível, essa ordenha, né? Aí também entra uma discussão, assim, será que se eu precisar entrar com a fórmula, é melhor a fórmula ou a comida? Aí isso é uma decisão particular mesmo de cada profissional e família, sabe? Porque os dois estão certos. Ou entrar, se precisar, veja bem, se precisar complementar o leite materno com fórmula perto dos 6 meses, será que pode entrar a comida em vez da fórmula? Então, isso é uma coisa para se avaliar individualmente, né? Então, cada profissional com a família que vai avaliar. Então, se para aquela família fizer mais sentido começar com a comida do que com a proteína do leite de vaca, vamos começar com a comida. Se para aquela família fizer mais sentido manter fórmula, vamos colocar a fórmula. Os dois estão certos, tá? E depois dos 6 meses. Seja leite materno, né? Ordenhado. O ideal, né? Mundo ideal, leite materno ordenhado, né? Mas é difícil para muitas mães ordenhar e tal, enfim. Aí vamos ter as particularidades. Até porque você precisa preparar a sua mama para aumentando o estímulo para ela começar a produzir mais, né? Então, não é na primeira ordenha que você vai tirar os 100 ml que você precisa. Os 100 ml e a própria ordenha já vai sendo o estímulo, né? Sim. A rotina, na verdade, né? Vai aumentando conforme a demanda. A rotina de ordenha, né? Faz produzir mais. Faz produzir mais, porque até então ela só está produzindo para o seu bebê. E aí o leite ordenhado, depois você pode guardar na geladeira por 12 horas ou no freezer por 15 dias. Isso tudo. Então também não adianta, por exemplo, a mãe fazer estoque desde os 5 meses. Isso que é importante lembrar. Não adianta. O ideal é ela começar uma ordenha, uma rotina de ordenha com uns 20 dias antes, para que ela tenha um volume
para ela começar a armazenar com 15 Perfeito. dias antes do O retorno ao volume, uma trabalho. rotina, né? Porque a rotina vai Sim, mudar, né? Acostumar com a é. rotina. E essa rotina estressante pode bloquear a função da descida do leite, porque a mãe também Uhum, fica totalmente preocupada. Ai, será que eu vou conseguir tirar o leite para amanhã? Eu preciso tirar 3 mamadeiras de leite de 100 uhum. 150 ml. Então, essa pressão também bloqueia a função da ocitocina, que é a descida do leite. Então, a mãe precisa Entendi. se preparar antes para que ela É, consiga ter esse momento não estressante, né? uhum. Porque para quem Isso. passa longas horas fora de casa, longe do bebê, e quando chega em casa tem que Uhum, ficar ordenhando um tempão para que consiga tirar uhum. o leite de amanhã, e é difícil manter essa E aí, ordenha para por 2 isso, meses. né? Para isso, a cobrança, não pode ter a cobrança, né? De um parceiro, Não, da família, do não profissional de deve. saúde que está acompanhando, do pediatra, né? Ela precisa se Fica ser rodear de leve, pessoas que tratem isso de com apoio. leveza, que acreditem nela, que dê apoio, que faça ela acreditar nela mesma, porque às vezes o começo pode não ser dentro da expectativa dela. Mas assim, quanto mais estimula, mais vai produzir Mais e produto. isso vai entrar no eixo, né? Então, assim, quando começa os 6 meses, se ela já voltar a trabalhar, o volume de leite inicial é maior porque o bebê ainda está evoluindo na introdução alimentar, certo? Porque ele vai ter todas as refeições aos 7 meses, por volta dos 7 meses. Então, nesse comecinho, é bem provável que ela precise de mais leite ordenhado para deixar em casa. Só que aí a gente vai tranquilizando essa mãe de que tudo isso vai passando com o tempo, porque vai entrar fruta no meio da manhã, fruta no meio da tarde, almoço, jantar. Provavelmente ela vai precisar Vai deixar diminuir as 2 vezes mamadas. ordenhado. É, então ela vai poder deixar 2 vezes ordenhado e dar de mamar a hora que chega, a hora que vai dormir, né? E mesmo, olha só, e mesmo se não conseguir ordenhar para essas 2 vezes, para as vezes que precisarem, enfim, né? A gente ainda tem um tempo de analisar a adaptação do bebê com a introdução alimentar, sem esse leitinho deixado em casa. Se for um bebê que não está irritado com a ausência do leite materno, dá pra Uhum. gente testar, sabe? A hora que ele já tá bem engatadinho lá com os 7 meses, se for um bebê que teve uma boa aceitação alimentar, que já tá com todas as refeições do dia, é muito provável que essa mãe consiga dar de mamar a hora que sai, dar de mamar a hora que chega e compensar a livre demanda noite e madrugada, Durante a noite. tá? Uhum. Não é um Todos os meses cenário também. fácil. Não é um cenário fácil, é desgastante sim, mas para a mãe que está muito afim de manter o aleitamento e não quer ou não consegue ordenhar, é um cenário possível, né? E aí, com o tempo, isso vai melhorando, tá? Com o tempo, isso com certeza vai melhorando. E assim, né, eu não atrelo muito a questão pessoal, mas a experiência pessoal da gente agrega, né? Então, eu ordenhei até os 9. Quando com os 9 ela estava, e eu saía para trabalhar também, né? E vir para o consultório. E quando com os 9 meses, para mim não saía mais nada de ordenha, sabe? E a minha rotina era, a minha produção sempre foi assim, no limite, a minha mama muito pequena, né? E isso também não interfere em volume de produção, né? Não. E assim, né, não precisa entrar em tantos detalhes, mas eu dava mamar numa mama só, porque eu priorizei uma mama só por causa de uma questão que eu tive com a outra mama, sabe? Então, olha só, uma mama pequena, uma mama só, dando de mamar e ordenhando. Aí eu aguentei ainda até os 9. Quando parou, eu acordava, aí eu tinha que acordar 3 horas da manhã, porque era a hora que eu tinha um volume de ordenha, porque o Maior. resto do dia ela já tinha mamado. E eu ainda tinha que botar para despertar antes da acordada dela da madrugada, porque se ela mamasse, Não já tinha era minha mais. ordenha, entendeu? Não tinha. Aí eu ordenhava. Então eu levei assim até os 9, aí com 9, né, numa das 3 horas da manhã, saiu sangue, eu falei, ai, já tá muito, né? Então vamos testar 100. E aí a gente testou 100, porque ela já estava comendo bem, né? Então ela ficava com 2 frutinhas na manhã, eu dava mamar de manhã, ficava com 2 frutinhas na manhã e eu chegava pro almoço e foi super bom. Aí parei de ordenhar com 9 meses para dar o mamar. Ufa! Eu acho que Aí a gente tem manteve, um né? peso, né?
quando a porque gente o ordenhar é consegue, desgastante, né? desgastante. Então, é desgastante. A gente faz, a gente orienta, mas é sempre com aquele respeito de que a mãe faz o que tiver no alcance, no limite, na vontade, né? Bem por aí. Senão, impor, eu acho que não, né, não agrega nada. A gente só dá mais sobrecarga, mais cobrança, né? E a gente não quer ser um profissional de cobrança, né? Não, a gente quer levar paz pro ambiente. Tem uma questão, Rafa, que você falou, né? Como que a gente oferece e tal. Sim. Eu acho que eu entrei na sequência, né? Da introdução, mas eu não entrei nos formatos, né? Sim. Uhum. Então, falando desses formatos, no formato de introdução alimentar, né? Eu prefiro falar assim, ó, o que não está recomendado. O que não está recomendado, o que eu não oriento, o que eu não concordo, porque eu sei que prejudica o desenvolvimento é a gente fazer aquela sopona, colocar no processador, peneirar e oferecer, tá? Essa papa unificada, homogeneizada, que é o maior problema, tá? O bebê não sente o sabor individual dos alimentos, não tem estímulo de mastigação, não consegue ter uma experiência sensorial adequada. Geralmente quem prefere a papa assim, ela tá mais preocupada com a quantidade, então vai uma colher atrás da outra para o bebê comer em maior volume, então não respeita tanto a saciedade, tá? Então isso é o que não é recomendado. E isso a longo prazo traz sim muitos prejuízos, tá? Prejuízos de não saber mastigar, porque mastigação é um aprendizado. Não é que deu 7 meses vai saber mastigar. Não, ele é um aprendizado. Se teve estímulo, vai aprender. Se não teve estímulo, vai ficar sem aprender, né? A seletividade e tal, para você ter uma ideia, eu já recebi recentemente um menininho de 4 anos que ele estava aos 4 anos só se alimentando daquela papinha industrializada, porque ele não conseguia mastigar, ele não aceitava nada a mais. E aí, como que isso aconteceu? Uma única bendita vez decidir oferecer, porque era o que estava mais fácil, e dessa única vez ele nunca mais aceitou a outra comidinha. Porque foi fácil, né? Pôs na boca, engoliu, docinho, né? Porque tudo vem com suco de maçã, né? E aí pôs na boca, engoliu, ficou fácil, nunca mais aceitou, e aí levaram dessa maneira até os 4 anos, porque né, é compreensível, né? Assim, porque é a única maneira que aceita alimentar, eu não vou deixar meu filho passar fome, e aí foi mantendo, né? Aí a gente fez todo um trabalho de ajudar essa criança a aceitar outros alimentos, e não é um trabalho sozinho, é um trabalho sempre em conjunto, porque quem vai melhorar isso são a aceitação alimentar, aí entra fono, entra TO, entra médico junto, entra todo mundo para evoluir uma criança assim. E aí eu acredito, né? Eu gosto de fazer essas orientações, esses alertas, porque eu tenho certeza que ninguém começa uma introdução alimentar para chegar nisso. Não. Né? E quase ninguém relaciona que a questão está na introdução alimentar. Né? Porque parece assim que a introdução alimentar é muito... não é um assunto assim tão valorizado, porque é só dar comida pro bebê, né? Coisinha, comidinha de bebê e tal. E na verdade tem tanta coisa por detrás e tanta coisa a gente consegue construir na relação alimentar, na vida, na saúde, a partir da introdução alimentar, que se a gente tomar esses cuidados nesses primeiros meses, a gente vai ter tranquilidade para muito mais coisa lá na frente, sabe? Sim. Né? E aí, se isso aí não é o recomendado, né? O que seria recomendado? Então, a gente pensa assim, ó, que o recomendado é eu favorecer o desenvolvimento do bebê, é eu deixar esse bebê à vontade para ele explorar o alimento, é eu favorecer mastigação, favorecer registro de paladar, favorecer comunhão com a família, né? Dentro desse contexto, que tipo de abordagem favorece tudo isso, né? O BLW, que é aquela maneira do bebê comer em pedaços, né? Mas a gente não resume a definição de BLW em comer em pedaços. O BLW eu enxergo mais como uma filosofia de vida, porque não é só o pedaço. Na verdade, é uma abordagem em que você deixa o bebê se alimentar sozinho,
o adulto não interfere, porque o bebê é que vai saber se alimentar sozinho de acordo com o seu desenvolvimento. E aí, não é só fazer a comida do bebê e deixar lá para ele comer. É comer junto, é fazer a comida do bebê a partir da comida da família, né? Então, o BLW vem para facilitar a vida e não para dificultar, né? Eu não tenho que fazer tantas coisas diferentes para o bebê comer em pedaços. Na verdade, o intuito é simplificar. E aí tem a outra abordagem, que a gente chama de introdução alimentar participativa, em que o alimento ele pode ser amassado, ele pode ser oferecido em colher, mas ele não pode ser todo misturado, homogeneizado. Ele precisa estar, de certa forma, mais separadinho para o bebê conseguir experimentar o sabor de cada alimento, de maneira que ele não seja tão amassado, para que fiquem uns gruminhos para estimular a mastigação, para melhorar a sensibilidade oral do bebê, né? E à medida que o bebê for ficando mais, né? Vamos dizer assim, que começou na colher porque ele tinha 6 meses, mas não tinha todos os aspectos de prontidão. Quando esse bebê alcança a prontidão, a gente consegue começar a dar uns pedaços para ele no final da refeição, que foi com colher, entendeu? Então, dá uma refeição com colherzinha, aí no finalzinho, quando acabou, você pode deixar um brócolis, uma batata, né? Qualquer alimento macio na forma de bastão. Não pode ser duro, não pode ser muito pequenininho, porque ele não consegue fazer a pinça ainda, a pinça vem depois, né? De acordo, né? Mais ou menos por volta dos 9 meses. Então, fica mais dessa maneira, assim, sabe? Resumidamente, eu acho que é isso. Porque o workshop aqui tem 3 horas de duração. Então, assim, resumidamente, é isso. Bem resumido. A diferença é isso. A gente só esclarece as principais dúvidas, né? E eu acho que para ter uma atenção individualizada e para atenção para o seu caso em si, precisa necessariamente de uma consulta ou de participar. A consulta individual, a gente conversa por 2 horas. E o workshop é para mais gente e ele acontece em 3 horas, né? E aí o e-book saiu da necessidade da turma ter acesso nessas informações, da turma que não é de perto, tá? Então o e-book é um material do workshop de introdução alimentar. E aí eu formatei para disponibilizar para as pessoas que não podem participar do workshop, ou por causa do Covid, ou porque mora muito longe e não tem condição de vir, entendeu? Perfeito. Por isso que ele foi lançado, mas na verdade ele já é um material assim usado faz tempo até. Né? Mas é sempre bom, a gente vai se reinventando, né? E aprendendo. Com certeza. Aí a gente teve uma mãe que perguntou aqui de umas perguntas também que a gente já tinha sobre a alimentação, o uso de fórmula logo após o almoço ou alguma refeição se interfere no ferro. A amamentação, você já falou que não, né? A amamentação de leite de peito, não. Mas a livre demanda. Isso. A livre demanda se mantém mesmo depois da introdução alimentar. Então, o bebê pode, se solicitado, né, se necessário, ele pode mamar antes, durante e depois da comida, que não tem interferência nenhuma. A gente começa a regular essa livre demanda por volta depois de 1 ano, quando a comida já é mais importante, né? Quando o leite materno não é mais a principal fonte de nutrição do bebê. Aí a gente pode regular a livre demanda. Nos primeiros 6 meses, a gente não regula essa livre demanda. O bebê solicitando, ele pode mamar. A questão é a mãe compreender, né, as necessidades do bebê, para esse leite ser ofertado de acordo com a necessidade do bebê, né? E aí, no caso da fórmula, ela não tem essa flexibilidade como o leite materno tem, né? Porque o leite materno, os nutrientes estão protegidos, tem lá a lactoferrina que ajuda até na biodisponibilidade do ferro, mas a fórmula não tem. E aí, por precaução, porque é uma ingestão a longo prazo, né? Alguns estudos mostram que essa interferência não é tão alta, mas eu penso que, considerando essa ingestão a longo prazo, vai ter uma interferência nessa absorção, porque é o mesmo sítio de absorção do ferro e do cálcio, e o cálcio ganha.
né? Então, se você come cálcio junto com ferro, o cálcio vai ser absorvido primeiro que o ferro e pelo peristaltismo o ferro vai embora, né? Então, a gente pede para que tenha um intervalo de 2 horas entre a mamada e a comida, não entre a fruta. A fruta não é fonte de ferro. Então, entre a comida. Comida que tem feijão, folha verde e carne, essa sim é a fonte de ferro que a gente tem que priorizar. E por que a gente tem que tomar esse cuidado também? Vamos dizer que é um aleitamento misto, né? O leite materno, ele é suficiente em ferro até os 6 meses. Depois dos 6 meses, continua a mesma quantidade de ferro no leite, mas a necessidade da criança aumenta. Então, ele precisa de mais ferro do que tem no leite. Por isso que a gente precisa entrar com leguminosas, com carnes, com folhas, porque é uma necessidade real do bebê, né? Tanto que aí a gente tem a profilaxia de suplementação de ferro, que é justamente para cobrir essa necessidade, né? E aí a gente não pode, né, entrar com uma fórmula que prejudicaria ainda mais a absorção do leite junto com a comida, tá? Entendi. E para ofertar açúcares para as crianças menores de 2 anos, não, né? Tanto o mel quanto o açúcar refinado. Não tem um momento de ofertar, né? Então a gente fala que é importante restringir até 2 anos o açúcar. O mel, ele está recomendado a partir de 1 ano, porque sai do risco do botulismo, mas é um doce, né? Então, ele não pode entrar depois de 1 ano em cima de uma fruta, né? Vai atrapalhar o paladar da mesma maneira, tá bom? E aí, o açúcar restringido, então, até 2 anos. Por quê? Justamente por causa daquela programação metabólica que a gente falou, modulação de paladar. Quando a gente consegue fazer essa restrição direitinho, a gente vê muita diferença entre as crianças que tiveram modulação de paladar e aquelas que não tiveram, tá? E o açúcar, ele está escondido em várias coisas. Na bolacha de maisena, no danoninho, né? Coisas que parece que é bem popular de se oferecer para um bebê, né? Parece que é comum e, na verdade, não é alimento de bebê, né? Tá rico em açúcar, em gordura hidrogenada, em carboidrato refinado, e aí não vale a pena, sabe? Tem que ser só depois mesmo. E depois que chega os 2, não é abrir a porteira, agora eu vou dar o açúcar, né? Deixa a criança viver. Se ela descobrir, você libera, né? Mas não é que tem que oferecer. Vamos continuar vivendo sem necessidade do açúcar. E se ela descobrir, se for numa festa, ver um amiguinho, você baixa a guarda, deixa comer, não vai ter em casa mesmo, entendeu? E aí não vai ser rotina, mas não que tenha que oferecer, tá? Sim. E o preparo dos alimentos para ofertar para o bebê? Aí é o mais simples possível, Rafa. Não precisa de muita engenhosidade ou conhecimento gastronômico, né? Na verdade, o ideal até os 9 meses é que esse alimento seja feito assim, da maneira mais natural possível, sem muita preparações misturadas, sabe? É realmente cozinhar o brócolis ali no vapor, cozinhar o chuchu, cozinhar a batata, tudo separadinho e oferecer separadinho para começar, para modular esse paladar. Mas não pode usar tempero? Pode usar todos os temperos, tá? Se quiser usar a partir dos 6 meses, pode. Eu acabo orientando a partir dos 8. Para quê? Dos 6 aos 8, coma natural, sem... Sabe, aquele sabor. Qual é o sabor do brócolis? Qual é o sabor do chuchu? Conheça aquele sabor. E depois entram todos os temperos. Qual quiser. Açafrão, manjericão, orégano, tudo que quiser. Sabe, tudo que tiver na hortinha, não tem nada desse recomendado para o bebê. Só o sal que não precisa entrar. Não, essa orientação do sal não está de acordo com o novo consenso que libera o sal, sabe? Mas, de verdade, eu acho que não é uma orientação que tem que ser generalizada, entendeu? Porque, assim, o rim do bebê não está preparado para grandes quantidades de sal. Os alimentos já têm uma certa quantidade de sódio, né? Então, não tem necessidade da gente abrir geral. E outra, a gente está modulando o paladar. Eu já vou começar a modular o paladar com sal, né? Então, é uma recomendação que de verdade eu não estou seguindo de liberar o sal, porque eu acredito que é melhor sem sal para essa idade, né?
Ah, Gi, mas e a família está insistindo? Aí eu falo assim, vamos esperar pelo menos engatinhar? Porque quando começa a engatinhar, quando começa a andar, tem mais gasto de sódio por causa da contração muscular. Então, esse sódio vai ser mais, digamos, consumido pelo metabolismo, entendeu? Não vai tudo lá para o rim para ser filtrado. Então, aí eu oriento particularmente. Se a família está aguentando ficar sem sal até 1 ano, ótimo, vai que vai. 1 ano entra o sal porque aumenta a recomendação de sódio mesmo do bebê. Se está querendo muito entrar com sal antes de 1 ano, por causa de uma questão de rotina de família, eu peço para esperar engatinhar, pelo menos. Tem duas perguntinhas aqui, acho que está acabando o nosso tempo também, né? Acho que tem duas perguntinhas aqui que acho que seria interessante a gente responder. É um pai perguntando, o Anderson, meu cunhado, por sinal. Ele é vegano e ele optou por não dar nada de derivados de animal para a filha dele. E ele quer saber a sua visão sobre o veganismo. Você sabe se a mulher dele faz o aleitamento materno? Ela fez. Mas já parou? Já, não. Já parou, não, daí entrou na fórmula. Já é grande. Não, já é grande. Já, foi direto com a introdução alimentar e acho que não... tá. Tanto bebê quanto criança grande é possível, tá? Eu perguntei do aleitamento materno porque o status nutricional da mãe interfere no aleitamento do bebê. Então, para as mães veganas e vegetarianas, aí eu já faço a resposta completa, mesmo que não seja só para ele. Para as mães veganas e vegetarianas, a gente faz pesquisa de pelo menos B12, zinco, hemograma, ferritina, ferro, para saber como que está o status da mãe, tá? Aí a gente melhora a suplementação da mãe para o leite, porque o ferro e a B12 e a vitamina D são nutrientes que alteram no leite materno de acordo com o status da mãe. Então, assim, tudo não se altera, porque o corpo consegue tirar da mãe e completar no leite materno, tá? Mas o ferro, a B12 e a vitamina D, se a mãe não tem suficiente, também fica deficiente no leite. Aí a gente precisa acertar a mãe para o leite ficar ok, para a gente não precisar suplementar diretamente o bebê, né? E aí, se for bebê vegetariano, a gente vai compensar na oferta de proteínas vegetais, né? E na criança a mesma coisa, tá bom? Só que aí, né, precisa ter a investigação, né, de B12, zinco e status de ferro, tanto no bebê quanto na criança, tá? Entendi. Aí também no bebê é uma questão que precisa ver com a família, se quer fazer o exame ou não, se não quiser. Aí a gente vai vendo cada caso, entendeu? Pelo menos a gente tem que ter certeza que a mãe tá ok, pro leite tá ok. E aí, se não, a gente calcula o quanto tem na fórmula para ver se o bebê está recebendo o suficiente de proteína, ferro, B12, zinco, tá? Mas nesse sentido mesmo. Isso também na fase da adolescência, então. Esse exame, essa investigação sim. Todo mundo que opta por ser vegetariano. Na verdade, eu acho que todo mundo devia fazer essa investigação, sabe? Porque num estudo recente aí, observou que várias mães onívoras tinham mais deficiência de B12 do que as mães vegetarianas, porque a mãe vegetariana não come e se cuida, né? E a mãe onívora come e acha que tá tudo bem e aí não vai fazer investigação, né? E então hoje eu faço rastreamento para todas as mães que estão mantendo aleitamento materno, eu faço rastreamento de B12, hemograma, ferro, ferritina, a menos que a mãe já tenha feito, já tenha certeza que está tudo ok, aí eu não peço, mas geralmente eu peço. Entendi. Tem uma outra mãe que está em aleitamento materno, ela está perguntando se a quantidade de açúcar que vai para o leite materno é significativa. Se a mãe come muito açúcar, isso. O leite materno fica mais docinho. Então, interfere no paladar. Lembra lá da nuance? Né? Se eu como berinjela, brócolis e tal, vai a nuance, o alho vai a nuance pro leite. Se eu como açúcar também vai, aí o leite fica mais docinho, aí aquele paladar modifica um pouco, né? Mas grande parte do leite materno